Vamos lá, vamos começar mais um vídeo do Lealdade em Padrão. Pré-jogo de Palmeiras e Santos, que depois de muitos anos será disputado no estádio do Morumbi. Mas antes de falar de Palmeiras e Santos, que eu falarei bem pouco, eu vou tentar dar uma elucidada, uma importância maior ao assunto da semana, né? Que foi as exageradas críticas à conduta e comportamento de quem? De Abel Ferreira. Se é justo ou não é justo tecer tais críticas, vou tentar, eu coloquei alguns pontos aqui, tentar mostrar, tipo, a minha opinião sobre o que é cabível, o que não é cabível, o que é clubismo, o que pode ser chamado de jornalismo. Que a gente pode ver as coisas que dependendo do assunto ou de quem está sendo envolvido, as críticas são muito baixas, são vis, são até sem fundamento. No sentido de que é o tal do angariar clique. A pessoa quer visibilidade, a pessoa pega tal assunto, tal pessoa ou tal clube de futebol e gosta de ter visibilidade em cima disso. E a nova agora, a novidade que lançaram sobre Abel Ferreira foi que durante o jogo do Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras foi campeão da Supercopa do Brasil com total merecimento diante de um grande Flamengo, mas pouco se falou da conquista do Palmeiras, do heroísmo do Palmeiras de tentar e conseguir vencer o Flamengo. Não, pouco se falou disso. O que se falou e no caso até se gerou uma polêmica totalmente descabida, baseado de fatos até de mentiras, foi tentar, de forma totalmente leviana, associar a imagem do técnico Abel Ferreira com, pasmem, o chute que ele deu no microfone da Rede Globo, que fosse uma jornalista ou jornaleira, não sei, Mili Lacombe, tentou associar tal atitude com violência doméstica. Que se um homem vê o Abel Ferreira fazer isso aí, incitaria ele a agredir a mulher em casa. O que tem a ver? Você que é covarde, você que agride a sua mulher em casa, sua mulher, sua namorada, quem for, qualquer homem que agride uma mulher, ou qualquer pessoa que agrida outra pessoa, isso é ato de covardia. Você associar o que um técnico fez um ato de destempero também, mas também de desabafo, com isso é muito baixo. Para quê? Para tentar ganhar uma visibilidade. Teve um jornalista também, que nem me deu o trabalho de procurar, marcar o nome da criatura, é de uma rádio gaúcha, que tentou também associar o nome e a atitude e a pessoa Abel Ferreira também ao goleiro Bruno. Goleiro Bruno, no qual a gente já sabe que é preso, condenado, cumpre pena por ter participação na morte da mulher dele. É o que é incrível, né? Como pessoas gostam, em vez de surfar na onda das outras pessoas. A gente não consegue um sucesso próprio, que é o quê? Pegar uma pessoa que é batalhadora, é vencedora, é trabalhadora e quer ganhar algo por cima. O que eu acho totalmente atitude desprezível nesse sentido, porque se a pessoa cursa faz uma faculdade de jornalismo de 4 anos, 8 semestres, e quando se torna jornalista, está no meio de comunicação, é um formador de opinião, vai lá e fala umas besteiras dessas, e sabe que fala com a intenção do que? De machucar, de ferir. Então é triste a gente tentar acompanhar alguma coisa na mídia, sendo que a mídia está totalmente corrompida, está formada por pessoas desse tipo. São raras exceções dessas que se salvam, não, raríssimas mesmo. Tanto que eu vou falar o seguinte, não existe a mínima correlação à atitude desse jornalista gaúcho e de Mili Lacombe tentar entrelaçar a imagem de Abel com tais atos tão baixos, sem embasamento nenhum. Isso que é o pior, tentar atrelar. E esse é o jeito dele, é o jeito Abel Ferreira de ser. Qual que é? Ser explosivo,
não medir palavras, mas dentro das quatro linhas, quando ele está treinando o time. Tanto que nas entrevistas, no dia a dia, todo mundo fala que ele é uma pessoa amável, é uma pessoa afável, dá para conviver com ele numa boa. Só que dentro de campo, quando ele está treinando a equipe, ele se transforma. Se fosse uma coisa totalmente, uma coisa que a gente pudesse falar assim, não, mas que ele, com essas atitudes, ele inspira pessoas a ser ruins. Não, quem é ruim vai ser ruim de qualquer forma, que nem eu citei. Se você algum dia na sua vida, você que está assistindo esse vídeo, cometeu alguma agressão a qualquer pessoa, seja você marido contra sua esposa, namorado com sua namorada, qualquer pessoa, eu dei só exemplos. Você acha que um técnico de futebol, se assistindo a uma partida de futebol, se o cara chutar o microfone, vai te inspirar a fazer um ato ruim? Sendo que esse ato ruim já está dentro de você. Então, ou você é muito cabecinha fraca, muito infantil, porque eu só faço porque os outros fez. Você não tem opinião própria? Você é criança de 5 anos, tem que pegar na mãozinha e ensinar? Não. Muitas vezes o homem que faz atitudes erradas já é um homem formado. Mas as atitudes que por ele foi feitas erradas, por ele tem que ser cobradas, tem que ser punidas. Não ficar assim, jogando a culpa. Ah, porque eu me tornei uma pessoa ruim, porque o Abel Ferreira é uma pessoa ruim. Sendo que nem ele é. Ele só extravasa. Então, esse é o ponto. Se você é sujo, é porque você é sujo mesmo. Se um dia você já levantou a mão para alguém, você já agrediu alguém, mesmo dentro do seu lar, o sujo é você. Né? Não venha colocar a culpa em terceiros. E é muito disso que a nossa mídia hoje, que é muito baixa, muito suja, quer infiltrar na cabeça da população, de todo mundo que acompanha. Querer tirar um homem que é totalmente vencedor, que é Abel Ferreira, para colocar no nicho de pessoas comuns, assim, que ele é ruim, ele inspira, o Abel Ferreira é ruim e inspira pessoas boas a serem ruins. Não tem nada a ver, quem é, quem não é, não é. Isso não tem cabimento. Mas o que se explica essa atitude? Clubismo e inveja. Eu não vejo outras palavras assim, a não ser clubismo e inveja. Por quê? Clubismo no quê? Defender. Clubismo no ato de defender um clube. Tem jornalistas e até tem pessoas que defendem mesmo o clube. Eu não sou jornalista, sou torcedor do Palmeiras. Defendo o Palmeiras. Mas entre discussões de amigos. Jamais eu vou chegar aqui para somente elogiar o que eu gosto e depreciar o que eu não gosto. Sou torcedor do Palmeiras, elogio e critico o Palmeiras. Sou torcedor contra o Corinthians. Por ser palmeirense, sou contra o Corinthians. Mas quem acompanha o canal vê que eu já fiz vídeos. Elogiando atuações do Corinthians. Já critiquei, como critico atitudes do Corinthians. Então, eu sei separar a brincadeira, a zoeira, com o que é de verdade. Se o time joga bem, eu falo que é bem. Se joga mal, eu falo que é mal. Mas isso é uma pessoa comum, eu não sou nada. E um cara que é jornalista? Esse é o ponto. O cara que é jornalista e sabe que a palavra dele vai propagar e o que ele vai falar, se for danoso, vai ferir as pessoas. Então, esse é o ponto. Então, quando eu falo clubismo e inveja, é baseado em quê? Clubismo, o defender um clube, o que é? Todo mundo sabe que a mídia é baseada em quê? Flamengo e Corinthians, no Brasil inteiro. A mídia paulista é corintiana, a mídia carioca, o vídeo Brasil inteiro é flamenguista. Mas o que tem que acontecer? Isso não deve acontecer, isso tem que parar, porque só faz mal para todos. Você pode ser um setorista do Corinthians ou do Flamengo e não querer ver um Abel Ferreira por baixo. Acho que é totalmente baixo, sem embasamento nenhum, porque muita gente gosta disso. Não somente falar bem do Corinthians, mas falar mal do Palmeiras. E muita gente critica o Abel Ferreira pelo quê? Por ele ser técnico do Palmeiras. Se tivesse a mesma atitude, tipo, que Jorge Jesus já teve, Vitor Pereira quando estava no Corinthians já teve,
Será que alguém criticaria? Eu acho muito difícil. Usam-se muito o Abel Ferreira como bucha de canhão para querer criticar o Palmeiras. Eu vejo como isso. Por clubismo barato. Clubismo para querer prejudicar o Palmeiras e inveja para, no caso, querer... porque inveja o serviço limpo e idôneo do Abel Ferreira. E isso que, no caso, atrapalha. Atrapalha até o nosso entendimento e compreendimento com o futebol. Porque não precisa disso. Então, existem torcedores que assistem jogos, que acompanham matérias e vê que tudo isso se torna algo tão pequeno, porque você prefere criticar do que simplesmente fazer uma leitura sobre. Você pode sim criticar o Abel Ferreira por tal atitude, mas associar com coisas danosas da nossa sociedade, com violência doméstica, ou associar com um assassino já condenado, isso é cabível? Com o Abel Ferreira, para mim, para você, isso é cabível? Você se sentiria confortável? Você que corrobora, que assina embaixo em todas essas críticas no Abel, se fosse com você, você concordaria? Esse é o ponto. Aí onde vai o clubismo e a inveja? É nesse meio que transita o clubismo e a inveja. Se fosse com você, as palavras que você profere, você ia aceitar? Com certeza, não. Você não ia aceitar. Por quê? Por razão óbvia. Por saber que toda vez que uma palavra é forte e nos fere, nos machuca. Então por que com os outros não vai machucar? É muito fácil você pegar uma faca e ferir uma pessoa, mas quando você é uma pessoa que é a pessoa que é alvejada, como é que você vai se sentir? Então esse é o ponto. Uma coisa que eu também queria citar também é o tal do 2 pesos e 2 medidas. Nos casos do Robinho e do Daniel Alves, se comparar o que acontece com o Abel Ferreira, Daniel Alves e Robinho, pessoas que o Robinho já é condenado e Daniel Alves já está em processo já tem várias denúncias, até provas contra Daniel Alves do que? De estupro ou tentativa de estupro contra mulheres. E Robinho e Daniel Alves não sofrem nem metade da crítica que o Abel sofre. E que o Abel, se bobear, que não queria até fazer correlação disso com o Abel, porque o Abel é violento. Não tem nada a ver. O Abel tem uma postura agressiva, mas no jogo, porque ele é totalmente focado. Ele é totalmente focado no trabalho dele. Mas na postura dele fora de campo é totalmente outra. Ele é uma pessoa que ele defende quem são os deles, ele respeita o adversário. Tanto que o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Por quê? A pedido de Abel Ferreira, ele pediu para a diretoria do Palmeiras por gostar da estrutura do São Paulo, por respeitar o São Paulo, por gostar do gramado do Morumbi, que se assemelha em qualidade com o do Allianz Parque. A grama molhada rola mais rápido, o Palmeiras é um time rápido. Então existe o respeito. E a preferência do Abel Ferreira pelo Morumbi foi o Abel que quis, não foi somente o Palmeiras. Então existe o respeito ao rival. E para poder fechar esse ponto de Abel Ferreira, quem tem que punir o Abel? Eu? Você? Não. Quem tem que punir é o juiz dentro de campo, e ele foi punido com tal atitude, esbravejando, falando palavrão, chutando o microfone. É o juiz em campo, o quarto árbitro chama, fala: ó, o senhor Abel Ferreira fez isso, cartão vermelho, fora, acabou. Ou quem tem que punir é a Sociedade Desportiva Palmeiras, se por algum momento o Palmeiras se sentiu ofendido com as atitudes do Abel. Mas Abel, baixa um pouco o tom, vai devagar. Mas o Palmeiras corrobora com isso. O Palmeiras está no lado do Abel. O juiz que punir já puniu, já deu o vermelho. Quem são vocês? Quem é você? Quem sou eu? Quem é qualquer pessoa para poder querer criticar? Então esse é o ponto que eu falo. Quem tem que punir, quem tem que julgar, já fez isso. Agora pessoas comuns, ou pior, pessoas com formação, pessoas pseudamente, intelectualmente evoluídas, pessoas com diploma, que tem muita gente que faz isso. Eu tenho diploma, eu sou mais do que você. Tem gente que, eu não tenho formação universitária, não tenho, só tenho o ensino médio.
completo. Mas eu já escutei de pessoas que têm formação universitária e já pisou em cima de mim. Porque eu sou melhor do que você porque eu tenho um diploma. Eu me calo, eu não bato de frente. Até certo ponto essa pessoa tem até uma razão. Mas não. Voltando pro Abel, quem tem que punir já o puniu, que é o juiz que deu o cartão vermelho. Acabou a conversa. Nada de querer levar para STJD, a mídia querer punir. Isso é atitude baixa. A minha opinião é essa. Quem tem que punir, já puniu. Não sou eu, nem você, nem ninguém que tem que fazer julgamentos e pré-julgamentos. Agora falando um pouco do jogo, um pouco dos times, né? Palmeiras e Santos, Morumbi, né? Então vamos falar de Palmeiras. Um ponto antes de falar que o jogo vai ser no Morumbi, mas eu queria citar: Palmeiras ganha a Supercopa, mas não lhe faz um time imbatível, porque esses mesmos críticos que falam do Abel, falam do Abel Ferreira, falam, não, simples, o Palmeiras ganhou do Flamengo, agora o que vai acontecer? O Palmeiras ganhou do Flamengo, o Flamengo é muito forte. Beleza, até eu concordo. Vai pegar o Santos sai em último no grupo dele, o Santos é fraco, o Palmeiras tem que atropelar o Santos. Não, nessa parte eu não concordo. Por quê? A natureza do jogo é outra. Você pegar uma Supercopa do Brasil, a junção do campeonato do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, as melhores equipes do Brasil, quiçá do continente, e se juntarem num grande jogo, vai ter grande jogo, vai ter grandes jogos. Agora você pegar um Palmeiras e Santos num campo neutro, por mais que seja só torcida do Palmeiras, e querer que os dois se empenhem num Campeonato Paulista em primeira fase, desculpa, não vai. E querer colocar uma responsabilidade no Palmeiras dentro de um clássico, ganhou de um Flamengo de 4-3, tem que atropelar um Santos, nunca. Em primeiro lugar, em respeito ao Santos, do grande Santos, que é um Santos que já foi, será o primeiro clássico da saudade, Palmeiras e Santos, após a morte do Pelé. Vai ter toda a representatividade, a figura do que o Pelé representa ao Santos, a cidade de Santos, ao Santos Futebol Clube, a todo mundo que é amante do futebol. Eu, você que está acompanhando aqui o vídeo, por gostar um pouquinho de futebol, é graças ao Pelé. Então será o primeiro Palmeiras e Santos, que vai ser após a morte do Pelé. Tem essa representatividade, mas isso não faz o Palmeiras ter a obrigação de ganhar. Ganhar não, atropelar. Ganhar acho até sim, porque o Palmeiras é melhor do que o Santos, time titular com time titular, mas o atropelar não. Porque tiram como base, os mesmos jornalistas que criticam o Abel Ferreira, tiram como base como fosse futebol fosse receita de bolo. Ganhou do Flamengo, tem ganhado do Santos. Quer dizer que se o Palmeiras hoje é melhor que o Corinthians, é melhor que o São Paulo, tem que atropelar também? Não, não é. Não existe isso. Então se for assim, o Palmeiras ganhou do Flamengo, o Palmeiras não disputa mais nada, já ganha a faixa e levanta as taças de todos os campeonatos e é campeão de tudo. Não, tem que disputar. E o futebol, o bom do futebol é isso, é ser imprevisível. O fato da gente não saber quem vai ganhar e quem vai perder, tem que jogar para isso. Não já querer imputar um falso favoritismo que muitas vezes nem existe. Tem que ver o grau de motivação do Palmeiras contra um Flamengo e contra um Santos. Que querendo ou não, por mais que diz que jogador é tudo profissional, muitas vezes não é. Mas vamos lá. Eu acho que o Palmeiras não é favorito, mas... E eu citando o Palmeiras vai jogar no Morumbi após anos, porque teve um acordo antes disso, pedido. O Abel Ferreira chegou na diretoria do Palmeiras e o Palmeiras vai ter shows marcados, então o Palmeiras teria que mudar de estádio, foi pro Canindé, para Barueri ou alguma cidade do interior. O Abel pediu o Morumbi, falou, chego na diretoria, eu quero jogar Morumbi por isso, pela estrutura, pelo gramado, por tudo. A diretoria do Palmeiras, vamos ver a possibilidade. Foi conversar com a diretoria de São Paulo e rolou-se um acordo, porque vai ter shows no Allianz Parque e vai ter shows no Morumbi. Qual que seria o acordo entre as diretorias do Palmeiras e do São Paulo? Quando tiver shows no Allianz Parque, pelo menos nos próximos shows, no próximo show no Allianz Parque e no próximo show no Morumbi. Se tiver show no Allianz Parque, o Palmeiras, se não tiver conflito de data, manda o seu jogo no Morumbi. Se tiver show no Morumbi, acho que talvez, não sei se vai ter do Coldplay no Morumbi, o São Paulo vai mandar no Allianz Parque.
tem toda aquela celeuma lá com o pessoal, vai ser perigoso, ambos podem destruir a estrutura, torcida adversária com torcida adversária pode destruir a estrutura do estádio. O Palmeiras no Morumbi destruir a estátua do Pelé, a torcida do São Paulo vem no Allianz Parque e destrói todo o estádio do Palmeiras. Tinha que ter feito o seguinte, não somente acordo de cavalheiros, que no futebol isso não existe, mas colocar no contrato. Qualquer baderna que tiver da torcida adversária com o estádio adversário, paga. Simples. Quem puniu tem que ser preso. Então, você quebrou, você depredeu patrimônio público ou privado, é preso. E o time, punido, paga. Faz um contratinho, vai no cartório. Registra lá, autentica um contratinho. Isso simples, válido para Palmeiras e para São Paulo. Você pode usar o meu estádio, mas se der merda, você paga. Tudo bem? Então, tudo bem. Então assina aqui, por favor. Então assinou, para os dois lados, tá limpo. Mas eu entendi, fala que também tem o ato da proximidade das torcidas organizadas também. Que no caminho para o Morumbi tem uma das sedes da torcida independente. E ali na rua Palestra Itália, antiga Turiaçu, tem várias torcidas do Palmeiras. Tem a Mancha Verde, tem a Tupi, tem a Rasta, tem a Portos Alviverde, tem um monte de torcida do Palmeiras. Tudo ali, pertinho ali, com a Caraíbas, com a Palestra Itália, com a Turiaçu. Então naquele meio ali, pode dar confusão. E com certeza pode, mas aí quem tem que agir? O Ministério Público, o Serviço de Segurança Pública, a nossa Polícia Militar. Então, nesse caso, tem que agir. Você viu o baderneiro, independente da camisa que se veste, é baderneiro? Bota na cadeia. Será que é tão difícil? É fácil identificar. Quando a polícia quer agir, ela consegue. Quando ela consegue. Tendo o seu RG, teu CPF, vasculha a tua vida inteirinha. Então, vamos parar de besteira que eles estão em grupos organizados. Se você tira a camisa deles, a atitude é a mesma. É que nem eu falo. O exemplo que eu tinha dado para o Abel Ferreira, falando que ele inspiraria uma tal violência. Não, é a mesma coisa se você tirar ou colocar a camisa em algum torcedor, organizado ou não vai fazer ele bater mais ou menos. Então é o Ministério Público querendo se cegar contra os problemas da nossa sociedade. Eu não falo nem o problema é organizado, a festa organizada. Não, você tem que caçar quem faz o mal. Tem muito torcedor organizado que vai para fazer festa, vai para torcer. Tem essa parcela. Tem os bandidos travestidos de torcedor que vão para brigar. Esses têm que ser presos. É simples, é dar punição e punição pesada. Não é prender, filhinho de papai pagou a fiança e solta. Não, prendeu, tem que cumprir. Esse é o ponto simples, né? Não tem muita conversa, mas no Brasil tem muita conversa. Então esse é o ponto. Campanha do Palmeiras, né? Para fechar essa parte do Palmeiras, já pular para o Santos para fechar o vídeo. Palmeiras em primeiro lugar do grupo D, 11 pontos. Uma boa campanha, né? 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Palmeiras é o único invicto no Campeonato Paulista, né? Com performances boas, outras nem tanto. Porque querendo ou não, o Campeonato Paulista é torneio de pré-temporada. Vale o título você ganhar, levantar uma taça, vencer um rival. Mas não tem o mesmo peso do que outras competições. Falar a campanha do Palmeiras dos 5 jogos, mais o da Supercopa que teve, né? Que teve uma relevância. A sequência do Palmeiras teve Palmeiras 0, São Bento 0. Aí o Palmeiras foi pro interior, ganhou de 1-0 do Botafogo de Ribeirão. Empatou 0-0 em casa com o São Paulo. Foi pro interior, para Itu, ganhou de 3-1 do Ituano. Depois teve a Supercopa do Brasil, um jogo épico em Brasília, 4-3 Palmeiras no Flamengo, né? O jogo de toda essa celeuma que deu com o Abel Ferreira, né? Meu Deus do céu, inventaram coisa onde não existe. Mas, enfim, Palmeiras em campo, 4-3, um jogaço. E, para fechar, né? Teve Palmeiras 2-0 em Mirassol contra o Mirassol. Então, Palmeiras, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O único invicto. Então, o futebol de invicto, não, porque também ninguém está jogando bem. O Palmeiras se superou muito para ganhar de um forte Flamengo da Supercopa. Mas no Paulista está ali, vai classificar, porque é melhor do que os outros, né? Mas não vejo mais, nem coisas a mais ou a menos do Palmeiras. Acredito que o Palmeiras vai se classificar com uma certa tranquilidade, né? Que lhe merece.
Afinal, o Palmeiras é o atual campeão paulista, né? Então não podemos esquecer disso. Depois de uma grande surra que deu no São Paulo, perdeu 3-1 e enfiou 4-0. Não podemos esquecer disso. O São Paulo não se esquece disso. Falando do Santos, campanha do Santos também, né? Santos, ao contrário do Palmeiras, que é primeiro colocado, o Santos está mal. Último colocado no seu grupo, no grupo A, quarto colocado. Somente 6 pontos, enquanto o Palmeiras tem 11, né? O Santos só ganhou uma, empatou 3, mas só perdeu uma. Mas você vê a quantidade de empate. Em 5 jogos você empatar 3, você deixar de ganhar 3 jogos, isso pesa muito. O Palmeiras não perdeu, mas empatou 2. O Santos empatou 3. Então, por mais que tenha só uma derrota, empatar 3 é muito pesado. Soma-se ao que? As péssimas atuações do Santos, as não convincentes atuações do Santos, né? Isso já soma o que? Invasão de torcedor ao CT, muita coisa já atrapalha o time. Que, querendo ou não, também pesa-se o fato, por mais que a torcida do Santos seja maior em São Paulo, é um time do litoral, do interior. E querendo ou não, a mídia não está no Santos. Por mais que teve todos esses negócios que teve agora, com a morte do Pelé, todo mundo focou um pouco no Santos. Mas querendo ou não, os maiores de São Paulo é Palmeiras, São Paulo e Corinthians, né? O Santos continua sendo a quarta maior força. Historicamente, eu estou falando, é nesse ponto. Historicamente, que eu falo também, representatividade na mídia. Acho que é o seu ponto, isso que eu quero falar. Historicamente, a história do Santos é muito grandiosa, se bobear é maior que todos. Mas hoje o que conta é a mídia, uma mídia que eu falei que é corintiana e flamenguista, é o Corinthians em primeiro. Aí vem Palmeiras e São Paulo disputando o segundo colocado, depois é o Santos. Então não adianta você só ter uma história grande, se hoje a mídia não te valoriza. Acho isso que eu tô querendo falar pro Santista. Não querendo depreciar a história do Santos, porque todo mundo que minimamente conhece o futebol sabe que o Santos é grandioso. Precisa ficar inventando historinha, mimimi, besteirinha. Campanha do Santos, que eu tinha falado que é uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Santos começou ganhando de 2-1 do Mirassol e parou. Sim, parou porque depois perdeu pro Guarani em Campinas por 2-0, depois só empatou 1-1 com São Bernardo. Em São Bernardo, 0-0 com o Água Santa e depois 1-1 com a Ferroviária. Acho que jogos que foram no Canindé, né? O Santos tem um acordo para mandar jogos, que vai ter reformas na Vila Belmiro e fez um acordo com a Portuguesa de mandar jogos aqui na capital. É bom, né? Que todo jogo vai ter 10, 12 mil pessoas, que já enche um Canindé, dá desse clima de alçapão. E é melhor para a torcida do Santos, como eu falei. A maior parte da torcida do Santos não é em Santos, é em São Paulo. Tanto que você tem uma representatividade. Eu estou de férias aqui na região da Praia Grande. Santos, pode dizer, tudo continuismo aqui. São Vicente, Santos, Praia Grande, Mongaguá, tudo a mesma coisa. É difícil ver um santista na rua. Você viu palmeirenses, quando eu estava andando aqui na orla, aqui na praia, bastante palmeirenses eu vi, um pouco de São Paulino, corintiano, mas como o Palmeiras tem evidência, eu vi bastante palmeirense. Santista eu não vejo. Eu estou praticamente na boca de Santos, praticamente dentro de Santos, a gente não vê. Se for na cidade de Santos mesmo, a maior torcida é do Corinthians, não é a do Santos. Então é um caso curioso. É por isso que o Santos não tem muita predileção da mídia, porque não tem retorno. Então, porque a torcida cobre muito. Por que a imprensa cobre muito o Corinthians? Porque a imprensa cobre muito e tem muito retorno. Então é uma via de mão dupla. O Santos não adianta cobrir muito o Santos do Pelé, que tem uma história grandiosa, se não tem torcida suficiente para poder dar um retorno. E futebol é business, é dinheiro. Por mais que a gente tenha amor e paixão, é dinheiro. Se não tem retorno do dinheiro, então para que eu vou investir em você? Machuca dizer isso, mas é verdade. Então é isso. Quanto para o jogo, meu palpite, eu gosto de ficar dando palpites. Eu acredito que Palmeiras 2-0. Palmeiras não vai ser jogo amarrado, não vai ser um jogo bem jogado, como foi duas equipes abertas, Palmeiras e Flamengo, porque o Santos vai jogar fechadinho. Nunca que o Santos com o Odair Hellmann vai se abrir para falar: Palmeiras, venha cá e venha me confrontar. Não vai. Vai se fechar e vai dar um muro para o Palmeiras bater de frente. O Palmeiras que vai ter que ter força para poder penetrar esse muro. Mas é isso. Então, falei um pouco de Palmeiras e Santos, falei de toda essa celeuma de Abel Ferreira, que era um desabafo que eu queria. Então usei esse pré-jogo de Palmeiras e Santos para poder falar a minha opinião sobre o que se fazem com Abel Ferreira, as injustiças que se fazem com Abel Ferreira. Isso vale para tudo.
vale para mim, vale para você, vale para a imprensa. Busque assim, na sua vida, quando você for criticar alguém, se é que se deve criticar alguém, se não for para querer a tal da crítica construtiva, se for para fazer uma crítica depreciativa, em primeiro lugar, veja os motivos para que você está dando essa crítica. Ou melhor, veja a quem você está dando essa crítica. Essa pessoa é merecível, é permissível de crítica? Muitas vezes não. E críticas injustas machucam bastante. Então cuidado com suas palavras, cuidado com o que você faz, que muitas vezes pode se virar contra você. Então a vida é assim, o futebol é assim. Então, só fechando a parte do Abel, eu sou contra as atitudes do Abel desse jeito dentro de campo. Eu não sou a favor desse extremismo. Não tem que estar achando porque o Ronaldo defende porque é palmeirense. Não, eu sou contra todo tipo de extremismo. Eu sou contra. Mas eu sou a favor da livre expressão. No sentido de que não é você chutar um desabafo dentro da sua profissão, você chutar um microfone, você está querendo agredir uma mulher, você ter o seu nome associado a um criminoso condenado. Isso é muito feio, né? Existem outros casos de futebolistas condenados ou para ser condenados, não tem 1/3 de uma crítica que o Abel vem sofrendo. Isso é chato, isso magoa. Em vez do brasileiro querer aprender mais com o Abel, muitas vezes a gente pode ver um Abel indo embora por causa que o brasileiro é sujo, o brasileiro é baixo, o brasileiro é vil.